Hoje, sábado, dia 8 de novembro. Hoje a gente teve um dia muito tranquilo na fazenda, inclusive tranquilo até demais. Até demais, não teve grandes movimentações ali. Teve o rancho do fazendeiro, que inclusive eu vou falar disso no próximo vídeo, tá? Mas só trazendo aqui um pouquinho do que aconteceu lá no rancho do fazendeiro, a gente viu pelo menos um pouquinho da estratégia que o Wallace está querendo para a próxima roça. E ele mudou a indicação dele, tá? Não vai mais ser na Duda nem na Saori. A indicação dele vai ficar com a Carol, justamente por causa da briga que eles tiveram ali. Mas o plano é colocar a Carol na roça, garantir que as duas meninas também caiam na roça, tanto pela votação quanto pelo poder da chama ou pelo resta 1, e de quebra, se puderem, mandar o Dudu também pra roça. Eu tô avisando pra vocês, né? Eu tô achando que o Dudu vai pra essa roça. Eu tô achando que ele vai acabar caindo nessa próxima roça. E eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que pro Dudu vai ser até bom que ele vá pra uma roça final. Vai ser bom que ele caia nessa roça final, porque pelo público... Deixa eu só baixar aqui o som. Pelo público, vai ser interessante o Dudu, ele próprio voltar pelo público e ele ter, assim, na frente e por experiência própria dele mesmo, o gostinho de voltar pelo público. Porque ele mesmo falou para Tamires, ganhar a prova do fazendeiro é muito bom, mas voltar pelo público é muito melhor. Então vai ser interessante a gente ver isso acontecendo. Eu acho que o Dudu tem plenas capacidades de ir para uma roça, voltar pelo público, voltar aclamado numa roça e tal, porque todo mundo acha que o Dudu caindo numa roça vai embora. Exatamente pelo jogo dele. E a Saori jogou na cara dele, você virou uma planta. Você ali não está fazendo um jogo interessante. E de fato ele não está fazendo um jogo interessante, gente. O Dudu não tá. Tudo que a gente está acompanhando do Dudu não é um jogo interessante e importante. O jogo dele tá muito parado. E agora não é hora de trazer um jogo parado. Agora o Dudu precisa se movimentar. Agora o Dudu precisa fazer a coisa andar. E ele não vai poder fazer o mesmo jogo que ele fazia com as meninas. Não dá, inclusive, para fazer esse mesmo jogo como ele fazia com as meninas. É impossível ele fazer isso, tá? Impossível. Então, gente, vamos lá dar uma olhadinha, tá? Antes da gente falar, como é que estão os números aí pro Super Paiol? Quem são as pessoas que têm mais chances de caírem nesse Super Paiol, tá? Quem a gente tem aí a maior chance de cair nesse Super Paiol? Votalhada já deu uma mudada, tá? Agora eles trouxeram a pesquisa mesmo, não apenas a enquete, não, agora foi a pesquisa, olhando lá os sites, vendo os números dos sites e tal. Então isso é mais interessante pra gente, porque a gente tem aí a pesquisa, a gente sabe mais ou menos agora como é que estão os números, tá? Essa aqui é a pesquisa das... Deixa eu clicar aqui. Essa aqui é a pesquisa das... Deixa eu clicar aqui também. Essa é a pesquisa das 16 horas, tá? É a última que tem. Eu olhei, me certifiquei. E essa é a última pesquisa que tem. Então vamos dar uma olhadinha nessa pesquisa aqui junto comigo, tá? Depois eu vou mostrar só a enquete deles. Olha só. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Eu vou dar um zoom na imagem, porque eu acho que dando um zoom ela não vai ficar aí ocupando tanto, vai ficar um maior pra gente ver aqui. Olha só. Super Paiol, quem você quer salvar? Dudu aparece ali na média com 20%. Dudu na média com 20%. Olha, deu uma bela de uma decaída, né, Dudu? Deu uma bela de uma decaída. No Notícias da TV, o Dudu tá com 25%. E a Rayane caiu para 20. Ó, bastou eu avisar ontem para vocês que a Rayane tinha virado o jogo lá, que vocês trataram de ir lá e desvirar o jogo pro Dudu, né? Só bastou a gente avisar vocês. Olha aí o nosso trabalho tendo uma certa relevância. Então, olha aqui.
Dudu vem na frente com 20,5 de média. Depois do Dudu, em segundo lugar, quem é que tá vindo em segundo lugar aqui? Deixa eu ver. A Saori com 11%. A Saori em segundo lugar, 11,43%. Em terceiro lugar, a Rayane com 10,39%. Em quarto lugar, o Matheus com 7,84%. Em quinto lugar, a Duda com 7,27%. Em sexto lugar, a gente tem a Carol com 6,23%. Não, vamos de novo. Eu tinha esquecido de ver aqui a Tamires, tá? Então, em primeiro lugar, o Dudu com 20,51 de média. Em segundo lugar, a Saori com 11,43 na média. Rayane em terceiro lugar com 10,39 na média. A Tamires em quarto lugar com 9,55 na média. Depois, o Matheus em quinto lugar com 7,84 na média. Duda em sexto lugar com 7,27 na média. Tá? Depois da Duda, Carol em oitavo lugar com 6,23 de média. Depois da Carol, a gente tem aqui o Chaya com 5,44 na média. Depois do Chaya, aí o negócio já começa a baixar mais. A gente tem o Mesquita com 3,55. Depois a gente tem a Maria com 3,46. Depois da Maria, já cai aqui para o Toninho com 2,82. Não, 3, desculpa. O Toninho, a Maria com 3,46. Depois da Maria, o Valério, 3,09. Depois cai para o Toninho, tá? O Toninho, 2,82. Depois a Cate, 2,48. Depois a Michele, 2,12. Depois o Fabiano, 1,97. E por último, o Creu, 1,85. Tá? Os 4 menos votados que vão para o Super Paiol, de acordo com essa pesquisa do Votalhada. Creu, Fabiano, Michele e Cate. Gente, eu ainda tô espantado que o Valério não tá entrando nessa enquete. O Valério, um dos mais irrelevantes da casa, não tá entrando ali. O Valério, gente, o Valério, pelo amor de Deus. O Valério, cara. O mais irrelevante, vocês já vão deixar o cara mais irrelevante aí. O Valério, eu tô espantado que o Valério tem 3% na média. O Valério tem 3% na média. E tem um site aqui, que é o Itatiaia, que tá dando 7,31% pro Valério. Sério, que absurdo. Valério, o cara mais irrelevante desse jogo, vocês estão dando 7% em alguns sites. Não dá, né, gente? Desculpa, não dá. E a outra enquete aqui, essa enquete aqui é a própria enquete do Votalhada. Dudu em primeiro lugar com 23%. Em segundo vem a Saori com 15%. Em terceiro lugar, a Duda com 12%. Em quarto lugar, a Tamires com 8%. Em quinto lugar, a Carol com 7%. Em sexto lugar, empatado com a Carol, Rayane, 7%. Em sétimo lugar, Matheus, com 6%. Em oitavo lugar, Mesquita, com 4%. Em nono lugar, Chaya, com 3%. Em décimo lugar, Maria, com 3%. Décimo primeiro lugar, empatado com a Maria, a Cate, com 3%. Em décimo segundo lugar, Fabiano, com 2%. Valério, Toninho, Creu e Michele são os 4, de acordo com a enquete do Votalhada, tá? Então, vamos deixar claro aqui a diferença. Isso aqui é uma pesquisa. A pesquisa pegando todos esses sites que vocês estão vendo aí na tela. Área VIP, Correio 24 Horas, Bahia, Itatiaia, Notícias da TV, Splash e o próprio Votalhada, tá? Isso aqui é uma pesquisa, o somatório geral de tudo o que foi captado nos outros sites. Pela pesquisa, os 4 nomes são Creu, Fabiano, Michele e Cate.
Pela pesquisa, tá? Os 4 nomes são. Agora, pela enquete apenas dos leitores do Votalhada. Os 4 que vão: Valério, Toninho, Creu e Michele. Assim, eu vou ser sincero. Como a pesquisa é mais abrangente, a pesquisa é muito mais abrangente, os 4 nomes que vão acabar caindo lá são Creu, Fabiano, Michele e Cate. E desses aí, eu tô achando que o Fabiano volta e acho que a Michele tem condições de voltar também por causa do Chaya. Eu acho que o Creu não volta e eu acho que a Cate também não volta. Porque, querendo ou não, tirando a Cate, vai derrubar a Carol. E se o público tá com ranço da Carol, a parte, assim, a coisa mais fácil que tem para derrubar a Carol é justamente tirando a casca de bala dela. Então, acho que a Cate vai acabar saindo. Mas pode ser que dê ruim e a gente veja o Fabiano e o Creu também saindo, né? E Michele e Cate voltando. Enfim, estamos aí mostrando para vocês a pesquisa, tá? Isso aqui é uma pesquisa. Já agora, dentro ali com os números gerais de todos os sites, né? Porque a gente não consegue fazer essa pesquisa no YouTube, a gente não consegue fazer essa pesquisa no X e tal, porque eles são limitados, eles limitam as nossas opções ali em 4 opções apenas. E nós temos 17 opções, 16, porque o Wallace é fazendeiro. Amanhã a Galisteu vai explicar melhor na edição do programa como é que vai funcionar. Porque, detalhe, a gente realmente não sabe como a coisa vai acontecer. A gente realmente não sabe para onde a coisa vai. Porque, assim, eles falaram todos os peões da sede naquele gráfico que a Galisteu falou. Se é todos os peões da sede, então vamos excluir os 4 que vão para a baia. Mais o fazendeiro 5. E se a gente levar em consideração, que o ganhador da prova de fogo também não pode ser eliminado agora, então a gente teria aí 6 pessoas que estariam livres da votação. O Wallace, o campeão da prova de fogo e os 4 baieiros. E aí os peões da sede que vão sobrar nessa conta serão 10. Se vocês fizerem as contas aí, tá? Se vocês fizerem as contas aí, vai dar exatamente o que eu tô falando para vocês. E aí vai depender de quem ganhar a prova de fogo amanhã, né? Amanhã vai ter tudo normal, tá? Isso aí não vai mudar. Terça-feira vai ter outra formação da roça super normal. Essa aqui é uma roça extra. É uma roça extra formada pelo público. Somos nós quem estamos formando esta roça. E amanhã começa a votação para isso. Me perguntaram num dos chats aqui como vai ser isso. Amanhã, durante a edição do programa Amanhã à Noite, Galisteu abrirá a votação. Isso amanhã no programa da Record. Amanhã à noite, a partir das 10, 11 horas da noite, a votação será aberta. Na segunda-feira, durante o programa ao vivo, tá? Pela primeira vez nessa temporada, a gente vai ter aí Galisteu entrando ao vivo numa segunda-feira, sem ser a estreia. A gente vai ter a Galisteu entrando ao vivo. E aí, nesse dia, os 4 selecionados pelo público vão descer para o paiol e vão ficar lá no paiol até terça-feira à noite. Terça-feira à noite, antes da formação da roça, 2 serão eliminados. 2. E os 2 que escaparem dessa roça extra voltam direto para a sede. Se vocês fizeram as contas, na terça-feira nós vamos ter o top 15 formado. Na terça-feira. E se vocês fizerem as contas mais ainda, vocês vão chegar à conclusão de que na próxima quinta-feira nós vamos ter o top 14. Porque aí já diminuiu muito as pessoas da casa, né? Vocês já perceberam, né, que o Carelli tá com uma certa pressa em esvaziar um pouquinho a casa. E a gente tá numa altura do jogo, gente, que vocês não vão ver mais gente querendo desistir. Quem tinha que chegar até aqui chegou. Quem tinha que sair já saiu e tal. E agora é só mesmo os que vão pelo jogo até o final. Isso vai estar ficando cada vez mais interessante, né? Isso vai se tornando cada vez mais interessante.
Então vamos lá ver como é que foi toda essa madrugada, como é que foi o dia deles. Já adianto para vocês, tá, que o Shaya tá recalculando a rota de uma má forma assim. Sério, ele tá recalculando. Ele falou que a Rayane voltou porque a Rayane mudou, mas a Ioná não mudou nada. Ele, sério, tá muito engraçado de ver isso, tá muito engraçado de ver. Então vamos lá, vamos falar com vocês, vamos trazer isso aqui pra vocês agora. Ontem a gente teve a festa, né, gente? A festa que ela foi tranquila, não teve maiores aborrecimentos, a festa foi bem tranquila ali. Mas a gente teve umas conversinhas interessantes ao longo da festa. Algumas conversas ali que foram importantes. Agora, sério, gente, se tem uma coisa que não me desce é o Dudu do lado do Shaya. E do Fabiano, né? Dudu, Shaya e Fabiano nessa imagem. Sério, isso não me desce. E olha que a Saori jogou na cara do Dudu. Que não tem como ela confiar no Dudu que está do lado lá do Shaya. Sério mesmo, sério. E aí rolou a festa normal, teve o show, ninguém atirou um copo em direção ao palco. Foi bem tranquila a noite ali. Teve beijo da Maria com o Matheus. Também teve beijo da Saori e do Dudu. Teve beijo de Duda e Mesquita, né? Teve beijo pra tudo quanto é lado ali. Mas a gente viu uma conversa interessante entre a Rayane e a Kat. E também uma conversa entre a Rayane e a Maria. A Rayane estava fazendo um jogo de influência e ela falou isso para Maria o que ela ia fazer. A Rayane disse que ela ouviu a Carol dizer que se ela ganhasse os 2 milhões de reais, daria 500 mil para Kat. E aí a Rayane foi lá, falou para Maria que ela ia fazer isso, que ela ia atrás, ia tentar inflar a confiança da Kat, para ver se a Kat mudasse um pouquinho a atitude dela, que a Kat poderia ser mais autêntica, que a Kat poderia se mostrar um pouquinho mais, e que ela está sendo ofuscada pelas atitudes da Rayane. Só que assim, a Rayane realmente foi lá, conversou, disse pra ela, e ela disse assim, você é uma pessoa muito, você pode brilhar, você tá ofuscada no jogo e tal. Ela fez todo um trabalho ali pra tentar convencer a Kat a enxergar a Carol de outra forma. Só que a Kat não quis saber. A Kat ficou muito na dela. Por isso que eu acho, gente, que Kat precisa ir para esse paiol e possivelmente ser eliminada. Gente, não se trata aí de questão de pauta, não é por isso que eu acho que ela tem que sair. Ela tem que sair justamente para Carol se ligar. Ela precisa sair para Carol prestar atenção no que ela tá fazendo. A Kat, poxa, a pessoa tá dizendo e fazendo uma leitura correta do jogo. A Rayane fez uma leitura corretíssima desse jogo. Ela jogou logo ali pra Kat. Kat, olha, eu acho que o teu jogo é isso, isso e isso. E eu acho que estão te usando. Eu acho que você está sendo ofuscada. Ela fez a leitura assim, perfeitinha. Perfeita, é isso mesmo que está acontecendo. Mas a própria Kat não quer enxergar isso. E se a própria Kat não quer enxergar isso, qual é o remédio que a gente toma quando uma pessoa não quer? A gente simplesmente deixa pra lá. E deixa a pessoa se lascar sozinha. Por isso que eu queria, juro pra vocês, eu queria ver ela se lascando. Porque aí ela ia enxergar isso de outra forma. E a Rayane contou a conversa que ela teve ali. Ela voltou e falou ali pra Maria. E aí ela disse ali que as duas concordaram que a Kat tem um potencial enorme. Só que a Carol apaga esse potencial com os barracos que ela faz. E que a Kat fica muito submissa à Carol. E aí a Maria disse ali que a Kat ganhava de lavada da Carol em termos de convivência, que a Kat era muito mais fácil de conviver do que a Carol e tal. E aí
A Rayane confessou que o grande desejo dela nessa temporada é ver a Carol sendo eliminada. Disse a Rayane: no dia que a Carol sair daqui, eu vou ficar tão feliz. E ela falou: se eu estiver aqui, eu vou comemorar bastante a saída da Carol. E aí a Maria depois ali falou, né? Eles mudaram a conversa, mas deixaram claro, o próximo alvo deles seria a Carol. Mesmo que a maioria da casa não votasse na Carol, elas pretendiam votar na Carol. E aí a Maria mudou o alvo dela para Saori. Disse que a Saori era pura inveja. Disse que enquanto ela e a Rayane se arrumavam, a Saori ficava secando as duas, falando sobre amizades delas, o cabelo delas, a tinta que elas usaram no cabelo. Aí a Maria disse ali que a Saori é uma coitada, uma pick-me girl que não sabe fazer nada. Sabe, tanto sabe que tá incomodando vocês, inclusive. Se a Saori fosse tão irrelevante para vocês, vocês podem ter certeza que vocês nem estariam falando dela. Vocês não estariam falando dela. Enquanto isso, a Saori se divertia ali com o Dudu. O Dudu e a Saori ficaram nesse chamego boa parte da festa. Mas, olha só, nem com todo esse chamego deles... esse chamego deles aí, Saori chamando ele à luz para ele prestar atenção nas atitudes dele. Vocês acham que deu certo? Não, não deu tão certo não quanto a gente imaginava. E aí, no meio disso, tá? O Fabiano se aproximou do Wallace e deu a ele um presente. Que presente foi esse? Um colar. E aí ele fez essa movimentação em direção ao Wallace. E aí o Wallace ficou grato e prometeu que usaria o acessório como uma lembrança. Wallace disse: eu vou lembrar de você pelo resto da vida. Tamo junto. E aí o Fabiano fez isso, obviamente, de interesse. Qual era o interesse do Fabiano? Tentar se reaproximar do Shaya. Só que aí o Shaya deu uma repelida nele. O Shaya não quis conversar com ele nesse primeiro momento. O Shaya simplesmente deu um chega pra lá nele. Agora teve um momento ali que o Fabiano tentou se aproximar e tal. E disse ali pro Shaya, né? Vamos tentar conversar e tal. E aí o Shaya disse: não, a gente tem uma conversa que está pendente, é uma conversa séria, você precisa conversar comigo, você precisa sentar e falar tal coisa que você não gostou, tal, e depois a gente se resolve. Mas eles não conversaram na festa, eles conversaram depois da festa. Durante a festa, o Fabiano ficou só na vontade mesmo. Depois, o próprio Shaya foi falar ali com a Michelle. E aí ele revelou para a Michelle que a Saori tentou forçar um romance com ele nos primeiros dias do programa, criando uma fanfic com ele. E aí ele deixou claro que ele nunca deu espaço ou esperanças para Saori. Mas não era a Saori quem de fato estava interessada no Shaya nos primeiros dias. Se eu bem lembro, quem estava interessada pelo Shaya nos primeiros dias era a Martina, não era a Saori. Era a Martina que estava ali querendo algo a mais com ele. E aí o Shaya disse assim para Michelle: eu vi ela querendo uma oportunidade a cada 2 dias. Ele falou que a Saori joga baixo. E aí depois ela disse: elas esquecem que eu tenho quase 40 anos. Você tem 36 anos, Shaya. 36 anos não é quase 40, tá? 36 anos é 36 anos ainda. Quase 40 seria se você tivesse 38, 39 anos, aí a gente pode dizer que você tem quase 40, tá bom? Você tem 36. Mas ele faz questão de frisar isso, de que ele tem quase 40 anos. Sério, pra que ficar falando toda hora que tem quase 40 anos? Sério, pra quê? Boa parte das pessoas que têm 40 anos hoje são bem mais joviais do que quando tinham 40 anos na década de 90, por exemplo. Então, menos, Shaya, menos.
Aí depois a gente viu ali uma das cenas que mais chamou a atenção durante a madrugada. Saori e Dudu. Saori se assustou com uma brincadeira ali, né? Ela assustou o Dudu com uma brincadeira, dizendo: olha a Yonata de volta. E aí, primeiramente, o Dudu disse ali que não, que ela não voltaria durante a festa, que ela voltaria no sábado à tarde. Mas depois, né? Depois a Saori foi mais direta. A Saori disse assim: você é um Judas, Dudu. Você é um Judas. E aí a Saori acusou o Dudu de tê-la prejudicado no último Resta 1. E aí o Dudu se defendeu dizendo que ela tinha que ter seguido a estratégia do Shaya. E aí ele lembrou que ele já foi 2 vezes para a roça por causa do grupo, que o grupo quis colocar ele na roça e tal. E aí ela disse ali que o Dudu tinha mudado de lado, que o Dudu não estava mais jogando com elas. Ela disse assim: eu não vou jogar com o Shaya. Você tá se vendendo para um grupo podre. Um grupo podre. Aí o Dudu tentou argumentar, obviamente. E aí o Dudu disse que ele não estava se vendendo, mas que tudo era acordos de votação. Só que a Saori dobrou a aposta. A Saori disse ali que o Dudu estava fingindo gostar do Matheus, que estava fingindo gostar do Shaya, sendo que o Matheus e ele nunca se deram bem e que o Shaya foi a primeira pessoa que o humilhou nos primeiros dias do programa. Aí a Saori vira e fala para ele assim: você virou uma planta mesmo, você vai sair igual a Ioná, tomara que você saia igual a Ioná. Tomara que você caia na roça e saia, igual ela saiu. E aí o Dudu ficou chocado com essa praga, dizendo que a Saori não estava fazendo certo por desejar o mal dele no jogo. Mas ela falou uma verdade. Isso é verdade. E os números estão aí para provar, gente. Não sou eu quem estou aqui levantando outras questões. Eu estou apontando os números para vocês. Os números vocês já viram, o Dudu está começando a perder favoritismo. E ele está começando a perder favoritismo exatamente por causa das atitudes que ele está tendo ali com as meninas. Eu sei que muitos fãs do Dudu vão sempre jogar essa história. Quando foi as meninas deixaram ele sobrar de propósito. A Saori, numa das roças ali, a Saori deixou o Dudu sobrar de propósito, tá? E ali a gente também pode dizer, o Dudu também deixou a Tamires sobrar de propósito naquela outra roça. Não que a Tamires se importe com isso, a Tamires já deixou claro que não tá nem aí para isso. Mas por que a gente precisa relembrar? A gente precisa relembrar isso. Porque o Dudu, numa posição de estar mais forte, isso não faz diferença para ele. Agora, no momento que ele começa a perder o favoritismo, que esse favoritismo vai diminuindo, aí a coisa muda de figura. Aí fica parecendo que ele realmente tá querendo acabar com o grupo e tá querendo deixar as meninas de fora. Eu vou ser sincero, eu não acho que isso seja legal, eu não acho que o Dudu deveria partir para esse tipo de jogo, e eu não acho que o Dudu deveria se aproximar do Shaya ou do Matheus, que são pessoas que já deixaram claro que não gostam dele. E o Dudu, por mais que ele faça esse jogo ali e tal, de eu não quero fazer acordo de votação, e aí depois ele mesmo diz que quer fazer acordo de votação, aí ele procura o Shaya para ter número de votos e tal, ele acaba expondo todos os aliados ou supostos aliados dele ao risco de cair na roça enquanto ele próprio escapa. Isso, inclusive, foi observado hoje à tarde pelo próprio Shaya. O Shaya falou isso lá no rancho do fazendeiro. O Shaya falou que o Dudu não está ligando se ele tiver que colocar os aliados dele na roça. Que o Dudu, se precisar colocar a Saori ou a Duda para ele próprio se livrar da roça, ele vai colocar. Isso é muita verdade. E as meninas já perceberam isso. Daí porque eu falo, ele não vai conseguir fazer com as meninas o que ele conseguia fazer com a Ioná. E vai chegar o momento que ele não vai conseguir mexer nesse jogo dessa forma.
Vai chegar uma hora que ele vai tentar e não vai conseguir. Mas a gente tá avisando, tá? A gente tá avisando pra vocês. E aí a Saori depois ela saiu do meio dessa conversa aí do Dudu. E aí mesmo assim ela ficou no chamego com ele. Ela deu a entender que eles não estão jogando juntos, mas que eles vão ficar ali se pegando e se usando basicamente. Até quando for interessante eles vão fazer isso. Mas depois ela foi fofocar com a Duda. E aí ela contou que o Dudu disse que não vota com elas e que prefere queimar voto a ter que votar em Duda ou Matheus. O Dudu falou no meio dessa conversa que ele não tinha motivos para votar na Duda e que ele também não tinha motivos para votar no Matheus, porque segundo ele, nem a Duda nem o Matheus fizeram nada para ele. Não fizeram maldades com ele. Mas vão fazer. Especialmente o Matheus. Vão fazer, vão deixar ele cair na roça. É engraçado como o Dudu ele tá fechado e não vê isso, tá? E não consegue observar isso. E aí, a Saori ela disse ali pra Duda que ela observou bastante que a Tamires odeia. A Tamires odeia estar do lado delas, tá? E aí a Saori disse ali que, segundo o Dudu, a Tamires odeia a Duda. E, por extensão, odeia ficar do lado delas. E aí a Duda fala assim pra Saori: essa menina entrou depois no grupo. Ela é maluca? Ela é louca? É verdade, tá? A Tamires não gosta das meninas. A Tamires odeia as meninas. Tanto que ela brigou com as meninas, né? Vocês viram ali, eu acho que foi na terça-feira ou na quarta, que eu falei pra vocês a briga. E a Tamires falou na coisa lá da calcinha de novo. E aí, né? É muito difícil, sério, gente, é muito difícil jogar esse jogo. Porque ele já é um jogo difícil quando você joga com amigos, mas ele se torna muito mais difícil quando você joga com pessoas que vocês odeiam. Por que se torna mais difícil, gente? Porque você está sempre pisando em ovos. Você precisa daquela pessoa, porque você precisa de volume de votos, mas você está tendo que pisar em ovos. Você odeia aquela pessoa, mas você tem que pisar em ovos. Você está pisando em ovos porque você precisa daquele voto. Isso não funciona e não vai funcionar, gente. Vai chegar uma hora que a Tamires vai se jogar do lado da Rayane também, porque ela vai passar a odiar a Duda e a Saori, mesmo que ela tenha observado que o grupo delas, o grupo ali do Dudu, quem tá do lado do Dudu são ali os que o público passa pano, que o público gosta. Vai chegar uma hora que nem a Tamires vai aguentar e ela vai acabar se passando pro lado da Rayane. Não tô dizendo que ela vai jogar junto com a Rayane, mas ela vai ter uma estratégia bem semelhante à estratégia que a Ioná teve. Então, gente, isso vai pegar muito mal, inclusive, porque não tem como sustentar esse jogo. Esse jogo é insustentável dessa forma. E aí, de novo, o Dudu foi lá flertar com a Saori, ficaram dando beijinho aqui, beijinho ali. O Dudu pediu pra Saori acreditar nele, pediu ali para que eles continuassem juntos e que basicamente ali ele jogou assim uma cantada para ela. Você tem o cheiro mais gostoso que eu já vi. Imagina um filho nosso. Sério, ele jogou isso na cara dela. E aí o Dudu insistiu que os dois se beijassem, só que a Saori deu uma esquivada nele. Não, agora não. Mas eles chegaram a dar um beijinho sim na festa, tá? Eles chegaram a dar um beijinho ali na festa. Enquanto isso, Shaya e Rayane, a grande recalculagem de rota da noite. O Shaya foi conversar com a Rayane. Aí a Rayane tentou explicar como foi que a relação dos dois ruiu. Ela disse ali que ela tem traumas de relacionamentos abusivos e que ao ver a briga dele com a Michelle, isso se refletiu na opinião dela.
que ela ali estava sendo enviesada por essas coisas. E aí ela disse também que ela já queria votar no Chay há muito mais tempo, que ela já queria ter botado o Chay na roça há muito mais tempo. E aí o Chay ouviu tudo isso, pareceu magoado, disse que a amizade deles não acabou por conta de uma briga direta, mas por um achismo de outras pessoas nas quais ela preferiu acreditar e não deu mais uma oportunidade para ele. E aí ele revelou que o que mais machucou foram os conflitos que os dois tiveram nesses primeiros momentos. Tanto que ele falou assim: eu tenho que te contar um negócio. Quando você falou, pelo menos eu tenho uma casa e você não tem, isso me machucou muito, disse o Chay. Eu não tenho, eu moro de aluguel. Aquilo me machucou. No dia que eu saí para chorar durante 1 hora, disse o Chay ali, magoado com a Rayane. Aí a Rayane não negou que ela realmente tenha sido dura com ele. Ela disse ali que o Chay também a feriu quando ele foi machista ao mandar ela cuidar do filho dela. Sendo que o Creu, desculpa. Sendo que o Creu deixou a filha dele na UTI e que o Chay tinha apoiado as atitudes do Creu. E aí ela confessou a intenção do ataque. E aí disse assim a Rayane: eu queria que doesse em você da mesma forma que doeu em mim. E aí depois eles começaram, né, se acertaram, pelo menos se acertaram, assim, coloquei muitas aspas, porque realmente não dá para dizer que eles se acertaram totalmente. Mas a gente pode dizer ali, né, que o Chay começou a mudar o tom, começou a exaltar o jogo. Ele disse ali que agora eles precisam calcular o resta 1 e que ele entendeu o que o público quer, porque em 4 semanas, ele fazendo as estratégias, eles ali tinham conseguido as respostas. E ele citou ali que as eliminações do Will, Nizam e Martina são a prova de que o Brasil está respondendo ao jogo deles e que o Brasil não quer ódio dentro da casa. Disse o Chay: eu tinha certeza que quem ia sair ontem era Ioná. Disse aí o Chay: o país não quer raiva, não quer ódio. Nosso país é um país de amor, disse o Chay. O Chay que no mesmo dia que foi pra roça, né, ele falou: só falta mais uma para acabar com a liga. Ele pediu a eliminação da Rayane. E agora ele voltou atrás e disse que não pediu a eliminação dela. Vai ser engraçado a Rayane na cabine de descompressão descobrindo que o Chay queria a eliminação dela e tramou para ela ser eliminada. Vai ser engraçadíssimo da gente ver isso. E aí os dois se reconciliaram. E aí eles falaram as mágoas que um tá tendo ali do outro e tal. E aí eles deram um abraço e selaram ali, pelo menos por enquanto, esta recalculagem de rota. Vamos ver para onde a coisa vai nos próximos dias. Aí depois a gente viu ali o Wallace e o Matheus conversando, e aí o Wallace desabafava sobre o caráter dos jogadores, que tem muita gente mala dentro, que é capaz de tudo por dinheiro, e que o principal alvo ali da conversa deles era justamente a Carol. Disse o Wallace: sabe por que a Carol fez tudo isso? Porque se algo der errado para ela, se ela ficar cancelada, ela vai pegar o voo dela e vai embora, vai pro país aonde o marido dela está. Aí é fácil fazer, xingar, se expor ao ridículo desse jeito. E o pior, né? O pior é que eu não vou tirar parte do argumento do Wallace, que é verdade. Se ela sai cancelada do programa, ela pode simplesmente pegar um avião e realmente se refugiar fora do Brasil e depois voltar quando a poeira baixar. É sempre assim que funciona, inclusive. Aí depois a Rayane foi lá falar, conversar de novo com a Maria. E aí ela disse ali: amiga, eu sou a namorada do Belo. Você sabe o que é isso? Como se o Belo fosse grande coisa.
E aí ela disse assim, amiga, ele fez tudo isso por mim, ele me escolheu, e se ele me escolheu, pronto, foda-se o resto, mas ele tá comigo. E aí elas começaram também a falar ali sobre a aliança delas com o Valério. E aí a Maria disse, a Rayane e a Maria meteram o pau no Valério. A Rayane disse ali que o Valério se revoltou e foi embora da festa. E que o pivô tinha sido uma provocação da Carol e da Tamires, que começaram a cantar golpista, roubou meu coração, pro Valério. E aí a Rayane disse ali que é engraçado, né? Elas me provocaram, mas o Brasil me mandou de volta. Parece que o Brasil não está me julgando por isso e vocês vão continuar me julgando por isso? Foi basicamente porque você própria, Rayane, deu, né, a munição para os outros irem para cima de você. E aí, depois disso, o Valério queria evitar a briga, se irritou com essa reação toda ali e tal. Ele realmente estava meio chateado ali com a Rayane, e aí abandonou a festa. Aí, o Valério disse ali que as duas estão muito mandonas e que estão muito querendo ir pra cima dele. Sério, o Valério é meio perdidão mesmo, tá? Então não tem muito que a gente possa falar sobre o Valério. E aí, a Saori conversando com a Kati estavam ali falando sobre a traição do Dudu. Eles começaram a lamentar o que consideram uma perda, porque o Dudu, não estando do lado delas, elas estão sozinhas à própria sorte. Elas disseram assim que elas não conseguiam entender por que o Dudu trocou a aliança com elas pela aliança com o Shaya, pela aliança com o Matheus. E aí a Saori decretou, uma hora ele vai precisar da gente, porque aquele povo não gosta dele. E ele se perdeu no jogo por culpa do Shaya. Depois elas começaram a falar ali sobre o Shaya e a Rayane. E aí eles começaram ali a falar, olha ali, acho que foi a Carol que falou, olha ali, a Rayane já tá sentadinha com o Shaya. E aí a Kati virou e falou assim, e olha que eles dizem que eu é que estou escondendo o jogo. Aí depois a Kati disse que ela percebeu que o Dudu está sabonetando nas atitudes dele. Aí a Duda ficou furiosa ao saber que Dudu e Tamires se consideram exclusivamente o grupo total original e que as duas estão de fora. E aí a Carol disse ali para elas, o Brasil não gosta desta covardia. Só que aí a Saori disse ali que ela meio que jogava a toalha com relação ao Dudu. Ela lembrou ali que a mudança deles, que a mudança dele aconteceu mesmo, que ele ali se posicionava, que ele ia pra cima, que ele falava, e que agora o Dudu virou uma palhaçada. E aí a Kati sugeriu uma nova estratégia para elas. Eu não salvo mais você para você salvar o Dudu. Eu salvo você para você salvar a Duda, disse a Kati para Saori. E aí a Saori disse ali que o Dudu estava hipnotizado pelo Shaya por essa estratégia e que ele estava assim com medo de cair numa roça. Aí depois a Duda puxou Mesquita, elas foram conversar ali sobre isso, e aí a Duda fez questão de espalhar a notícia da traição do Dudu. E ela contou pro Mesquita que Tamires falou que odeia ela, e que o Dudu prefere anular o voto, assim dispor como os peões da liga. E aí o Mesquita disse que ele ficou indignado com tudo o que a Duda tinha contado pra ele. Tô doido pra ver, gente, eu tô doido pra ver como o Mesquita vai se posicionar. Juro pra vocês, eu tô doido pra ver pra onde essa coisa vai ali. Aí a festa terminou, né? Porque basicamente não tinha muito mais coisas aí. Mas vocês viram que eu ainda consegui 20 minutos falando da festa, tá? 20 minutos. Aí o Fabiano se aproximou do Shaya para conversar e insistindo num pedido de desculpas, só que no primeiro momento o Shaya não quis falar com ele. Mesmo assim,
o Fabiano insistiu e ele queria se justificar sobre o Resta 1 e tal. Teve um momento que o próprio Chaya concordou. E aí eles se sentaram e conversaram ali. No meio disso, o Chaya disse ali: você me chamou de manipulador ao vivo. Você falou, você se levantou, falou e olhou para mim. A minha palavra não faz curva. Aí o Fabiano admitiu que ele estava errado e que ele ali estava tentando se redimir e tal. E aí, para se redimir, ele passou a atacar o grupo lá das meninas, da Duda e da Saori. E aí o Fabiano disse: eu gosto de conversar com você porque você tem maturidade. É diferente de conversar com uma Duda, com uma Saori. O Fabiano, já falei pra vocês, não confiem nele, tá? Não confiem no Fabiano. Deixa o Fabiano pra lá, deixa o Fabiano, porque ele vai se lascar sozinho. O tipo de jogo que o Fabiano faz é um tipo de jogo completamente incompreensível pra gente. Porque afinal de contas ele não quer ficar se indispor com nenhum dos 2 ou 3 lados da casa. Ele prefere ficar na dele. O grande problema é que não dá para não se posicionar, né? Esse é um tipo de jogo que você é obrigado a se posicionar. E ele continuando assim, no final das contas, ele não vai conseguir ir muito longe, não. E aí depois, tá? O Chaya, o Matheus ali se reuniram para celebrar o aparente domínio deles sobre a narrativa da casa. O Chaya disse ali que ele estava calculando o jogo, que ele estava fazendo um jogo muito importante ali, enquanto as meninas do CAPES estavam no resort na Disney. E aí o Chaya disse uma das coisas ali sobre a capacidade intelectual das meninas. Disse ali: vocês não sabem somar. As meninas não sabem contar até 20. Aí o Valério concordou, dizendo que as meninas têm vocabulário baixo. E aí o Matheus defendeu as estratégias do Chaya para o Resta 1. E aí eles estavam mesmo sentindo ali os maiorais nesse momento. Aí de manhã já começou uma pequena revirada. E é o que eu falei para vocês. Vai chegar uma hora que a Tamires não vai se aguentar. Vai chegar uma hora que a Tamires vai acabar indo lá, não fazer o mesmo estilo de jogo que a Ioná fez, mas a Rayane vai acabar se juntando com o grupo lá da Rayane. Por que eu falo isso para vocês, tá? Hoje de manhã, as duas estavam reclamando da falta da Carol para fazer o trato do búfalo. Ela não apareceu no horário. A Tamires, para evitar uma punição, assumiu as duas funções e ela disse ali que a Carol quer escalar em cima de um rival e que a Carol sempre faz isso de propósito. E aí a Rayane, que estava no trato ali, filmando o trato, respondeu duramente aí. E ela falou assim: fica feio para a pessoa e fica feio para o Brasil. Não é a primeira vez que a Carol não vem fazer o trato. Ela já deixou de vir na vaca mais de uma vez. Agora ela deixou o búfalo também. E o bichinho fica ali precisando e ela não vem fazer o trabalho dela, disse aí a Rayane. Enquanto isso, tá? Lá na sede, Maria e o Matheus estavam conversando ali e começou a dar um alerta sobre o Valério. Ela disse ali que o Valério, depois de sair da festa, estava muito puto com a Rayane e que ele falou coisas bem pesadas da Rayane para ela e que ela tinha até vergonha de repetir essas coisas para o Matheus. E aí a Maria disse assim: cuidado com o que você fala perto do Valério. Se ele tá nervoso, ele vai soltando tudo. Acho que tá perigoso ele perder a mão com esses pitis errados que ele tá dando. Por isso, não é para falar nem o básico de jogo com ele. Deixa ele pra lá. Até lá dentro, tá? Até lá dentro, eles percebem que o Valério é irrelevante. Até lá dentro, eles não querem estar próximos do Valério. Enquanto isso, Creu e Tamires conversavam lá fora, enquanto, né, eles esperavam que a Carol descesse para fazer a função dela.
E aí eles começaram a planejar os próximos alvos. O Creu parecia um pouquinho ali com medo de alguma coisa. Segundo ele tá sim com medo de cair na roça, porque ele tem medo de ser eliminado em uma roça contra a Duda, uma jogadora que, segundo ele, não faz nada e que é nula. Pois é, Creu, mas me parece, tá? Me parece que o público prefere a Duda e não você. Me parece, tá? Os números são muito mais favoráveis para a Duda do que para você. E torça para que você não caia nesse super paiol, porque se você cair nesse super paiol, eu acho que você não volta. Eu acho que você não volta. E aí o Creu fala assim: eu não tô desmerecendo ela não, mas entre você e a Duda, Tamires, o que é que você fez e o que é que ela fez? A Duda não fez nada, ela não sabe nem contar um resta um. Sabe? Ela não quis fazer o resta um do jeito que vocês queriam, porque ela não queria fazer a estratégia do Xayah. E ela deixou isso claro. Mas ele continuou chamando ela de burra. E aí depois o Creu disse ali, ele disse que a Duda era uma farsa, que a Duda estava manipulando o Mesquita, que o Mesquita era só uma peça no jogo dela. Ele disse ali que a Duda é um golpe, que a Duda está usando o Mesquita só como uma peça, que ela não ama o Mesquita, que ele está num grupo que não pensa, que só age para atacar as pessoas. Porra, Creu, vou ser sincero aí pra vocês, né? Um amigo como esse não precisa de inimigo, não. Vocês se acham tão amigos aí do Mesquita, mas for falando do cara desse jeito, dá pra ver que vocês odeiam o cara, né? Dá pra ver que vocês odeiam o cara. E aí, no final das contas, eu também faço essa pergunta pra vocês. Todo mundo ali tá se usando. Vocês acham que alguém ama alguém lá dentro? Ah, por favor, né, gente? Desculpa, não existe amor ali dentro. A gente sabe que não. Existe ali uma convivência, existe ali uma amizade e tal, mas a gente sabe que não existe amor ali. E não adianta falar em amor no sentido de amizade ou amor no sentido de casal. Não existe. O Creu me falar uma coisa dessas, sério, gente, sério, me parece até uma apelação. Porque o Mesquita sabe muito bem, e o próprio Mesquita já verbalizou, que ele não tem que esperar muito mais da Duda aquilo que ele tá tendo dela. E ela própria já verbalizou isso, que ela também não tem que esperar nada do Mesquita, além daquilo que ela já tá tendo dele. Sério, eles nunca pensam no óbvio, né? Eles nunca pensam no mais simples, eles vão sempre complicando as coisas. Eles vão sempre no mais complicado. Aí depois disso, tá? Aconteceu ali a Carol reclamando do banheiro. Ela disse ali que a situação do banheiro era nojenta. E aí ela disse ali que o banheiro estava em um estado de banheiro de botequim. O vaso estava completamente entupido de fezes. Segundo a Carol, tinha um toletão enorme que estava ali, não passava de jeito nenhum. E que o outro estava todo melecado. Eu não quero nem falar pra vocês mais detalhes, porque eu não quero que vocês fiquem com essa imagem mental na cabeça não, tá? A única coisa que a Carol disse ali é que o povo lá era nojento. E aí a Carol ficou ali, botou lá coisa pra limpar o banheiro, botou as luvas ali pra faxinar o banheiro. E aí ela disse ali que ela ia faxinar o banheiro ela mesma. E aí ela descobriu uma fofoca. Segundo ela, o Matheus estaria espalhando que ela não fez o trato do búfalo por estar de ressaca. Mas assim, até onde eu vi, ela também não fez o trato do búfalo. Ela ficou lá e cá. Então assim, de forma ela também não fez. E aí ela foi pra sala, começou a gritar pra casa inteira ouvir. E aí ela disse ali que o bocão, que o Matheus era um bocão, que o Matheus ali que não foi fazer trato. E ela falou: eu lavei o banheiro que todos vocês cagam. Pega essa sua língua e enfia onde vocês sabem. Eu não fiz o trato, mas eu lavei o vaso que você caga. Que a carapuça sirva pra quem falou. Ela tá revoltada ali, mas limpou o banheiro lá e desentupiu o banheiro. Os dois
que estavam absolutamente cagados, literalmente. Aí depois disso, tá? Ela falou isso ali na frente do Mateus. Aí o Shaya tava lá na despensa, separou um saco de limões, e aí ele pegou uma outra parte e escondeu esses limões. Eles contaram ali que o Mesquita gastou 30 limões em apenas 2 dias. E que a contagem do estoque tinha reduzido de 63 para 33 limões. E aí o Shaya disse ali que era muito desperdício, mas além de desperdício, isso era uma provocação direta, porque ele falou ali que o emoji dele é um limão. Disse ali o Shaya, o Mesquita não é inocente, ele sabe que o meu emoji é um limão. Tu tá parecendo a Larissa Tomásia lá, que falou a mesmíssima coisa pro Scooby no BBB 22. A Larissa chegou lá relembrando essa história. Ela disse que o Scooby tinha pegado um limão, tinha feito um suco de limão na frente dela e que ela sabia e que ele sabia que ela tinha vindo de uma cidade chamada Limoeiro e que ele tinha feito isso de propósito. Sério, o Shaya reproduziu o que a Larissa fez no BBB 22. E aí eles pegaram e resolveram esconder os limões. E aí o Mesquita foi, olhou que tinha poucos limões, ficou confuso. E aí ele pegou mesmo o que tinha lá e tal, e levaram esses limões, depois jogaram assim em cima lá da despensa, para ver que tinha poucos limões sobrando. E aí depois foi lá o Toninho e o Creu conversarem. E aí o Toninho estava irritado. O Toninho desabafou sobre a convivência com a Carol. Ele disse ali que a Carol é insuportável e que a Carol é de lua, temperamental, que ela vai e que depende do dia que ela age. Tem dias que ela acorda bem, ela tá bem. Tem dias que ela acorda mal, que ela tá mal e tal. E aí, o Toninho disse ali que a Carol limpou o banheiro e gritou indiretas com pessoas que nem tinham nada a ver com isso. E ele disse que se sentiu ofendido pelo tom usado pela Carol. E aí o Creu disse, ela não para de falar, é o tempo todo. Foram 7 horas ouvindo a Carol ali. 7 horas ouvindo a Carol falando. Vocês dão espaço, ela só age. Se vocês não dessem tanto espaço pra Carol, deixassem ela se esgoelar sozinha, uma hora ela ia cansar. Porque a Carol faz isso porque vocês dão o que ela quer. Simples assim. E aí teve um momento ali, né, que o Dudu tava lá, deu ali uns abraços e uns amassos na Saori. Estão se usando, basicamente, é só mesmo isso que vocês estão vendo. E o grupo ali se reuniu para mais uma sessão de fofoca. E aí eles começaram a falar do Shaya, da Michelle. A Carol disse ali que o Shaya deve ser um sápio sexual, porque a aproximação do Shaya com a Michelle não foi por romance, mas foi por jogo, porque o Shaya considera a Michelle inteligente. E aí, porque ele vive se gabando que ele foi lá para jogar com o cérebro. E aí o Mesquita entrou ali no meio da conversa das meninas. E aí o Mesquita falou ali sobre os limões. Ele começou a contar do que ele tinha visto ali sobre os limões. E aí ele disse ali que quem tinha pegado os limões era o Toninho. Mas depois eles começaram a ignorar mesmo se tinha sido o Toninho e tal. E aí a Saori acabou voltando para a mesma conversa lá. E aí ela disse ali que muito provavelmente o relacionamento do Shaya e da Michelle é um relacionamento muito mecânico. Que não é a mesma resenha que existe entre Duda e Mesquita. Assim, o relacionamento do Shaya e da Michelle, eu não sei se é a mesma coisa que existe entre Duda e Mesquita. Mas assim, Duda e Mesquita estão ali naquela coisa do hormônio, sabe? Naquela coisa meio hormonal, aquela coisa ali que é meio difícil de controlar quando a gente é muito novo. Agora, Michelle e Shaya estão naquela coisa mais madura, né? Então é meio diferente também a coisa, não tem como comparar, não tem como comparar.
uma coisa com a outra. Eu acho que as meninas estão fazendo um julgamento errado disso, inclusive. E aí, as meninas estavam lá falando, né, dessas coisas, comentando sobre essa teoria. O Matheus e o Shaya começavam a zombar do Mesquita e começaram a dizer ali que o Mesquita é um bobo e um babaca. Aí a Michelle disse que ele era irritante, que é muito irritante para ela ficar na cozinha fazendo comida e que o pessoal ali do outro grupo ficava lá parecendo coisa de criança que não tinha noção ali. E aí o Matheus foi lá, mexeu numa panela, e aí o Shaya e a Rayane se aproximaram, disseram ali, olha a nojeira que está isso aqui. Alguém está fazendo comida e esqueceu de colocar água no arroz. Quem esqueceu foi o próprio Matheus, tá? E aí, Rayane e Shaya começaram a falar ali sobre a atitude dele. E aí a Michelle foi na defesa dele, atacando que o Matheus não tinha nada a ver com essa situação. E depois ela disse assim, o Matheus pelo menos faz alguma coisa. E a Maria faz o quê? A Maria nem sabe cortar nada aqui. Ela não sabe nem picar uma cebola. Vocês vão ver que esse grupo vai ruir rápido também. E aí teve um momento ali de tarde, no meio disso, que a Carol estava conversando ali com o Dudu e a Saori. E aí ela estava explicando por que a amizade dela com o Wallace terminou. Ela disse que terminou porque as coisas não foram à toa. Que ela foi só anotando as várias patadas que o Wallace estava dando nela. Segundo a Carol, o ponto de ruptura foi quando ela estava mal, pensando em desistir, e ela desabafou com ele, e ele basicamente mandou ela procurar a Michelle para resolver o caso dela. Inclusive ela disse ali, ele falou, você não é o centro das atenções. E aí a Michelle disse que ele também passou a cortar as conversas com ela, que ele estava sendo frio com ela e que ele disse ali, quem quer bater o sino bate e não fica falando o que vai fazer. Ela disse que se sentiu traída quando ouviu isso dele e que ela tinha confiado nele e que o acúmulo de situações a fez explodir diante desses fatos. Seja lá como for, né? Ela disse que o que fez ela terminar a amizade dela com ele foi justamente o que aconteceu dele dizer para ela procurar a Michelle para resolverem o caso. Aí depois disso, tá? A gente viu a Rayane, Maria, Matheus conversando ali. E aí a Rayane alertou que ela não vai mais focar na agressividade do Shaya. Lembrando que o Will ficou batendo na mesma tecla e saiu. Que ela não vai mais para cima do Shaya com essa aproximação. Que ela vai falar ali sobre outras coisas relacionadas ao Shaya. Mas que não vai partir para cima da agressividade. E aí, uma das coisas ali que elas disseram que iam buscar justamente o machismo, tá? O machismo deles. O ponto principal foi a estratégia, né, que eles estavam falando. Uma das coisas, porque depois o próprio Shaya se aproximou nessa conversa, foi o seguinte, eles tinham alvos prioritários. E o alvo prioritário deles era justamente que eles querem fazer um jogo de adultos e que eles não podem fazer um jogo de adultos porque tem as meninas ali, a Duda, a Saori, Tamires, e que precisa fazer uma limpa nessa casa. E primeiro precisa tirar a Duda e Saori. Inclusive Maria falou, se não tirar a Duda e Saori agora, elas vão para a final. E vai você para a final, né, Maria? Você acha que você vai para a final? Você acha que você vai para a final, Maria? Duda e Saori estão fazendo alguma coisa, elas estão movimentando a casa. Diferente de você que não movimenta nada, só o edredom com o Matheus. É só isso que você faz, porque de resto você não faz mais nada. E aí a Maria disse assim, quem a gente quer fora, Saori e Duda? É preciso fazer essa limpa nesta casa. O meu maior medo é esse tipo de gente ir para a final. Aí a Maria disse que o público não perdoa a gente burra e que elas não podem ser burras de errar o alvo agora. Ela estava se referindo ao grupo delas. Mas vão errar, porque as duas vão voltar da roça. E as duas vão amassar a cara de vocês de novo.
Sério, muita gente burra, gente. É muita gente burra lá dentro. Eles são muito burros, né? Aí depois disso, o Shaya e o Matheus voltaram na despensa. Eles abriram um pacote de suplementos e encontraram ali os limões que o Mesquita escondeu. E aí o Matheus e o Shaya pegaram os limões e colocaram em cima da bancada ali. E aí eles fizeram isso justamente para que o próprio Mesquita entrasse e visse que os limões já tinham sido descobertos. E aí depois, né, que eles fizeram isso, o Mesquita se deu conta, né, que descobriram aonde estavam os limões que ele guardou. Depois disso, o Shaya foi conversar com o Olas ali na varanda. Eles estavam irritados, detonaram o Mesquita, disseram ali que o Mesquita é um moleque bobo. E aí o Olas disse assim, esse menino tem que ir pra casa, ele tá chato, ele não faz nada aqui dentro, ele não se posiciona em nada, ele não sabe nem falar nem votar, ele só sabe brincar. E aí o Shaya disse que o Mesquita e a Duda agem como duas crianças e que se eles querem brincar, eles precisam brincar lá fora. Só que, pelo fato deles estarem colados ali com o lado que o público comprou, eles vão continuar nesse jogo aí por muito tempo. Enquanto isso, Olas e Shaya, que se acham os espertalhões, são os que vão se lascar se continuarem nisso. E aí, só pra gente fechar essa tarde toda, Saori e Dudu estavam lá conversando. A Saori confrontou o Dudu, perguntando se ele teria mesmo coragem de votar na Duda, mas não teria coragem de votar no Matheus. E aí o Dudu disse ali que ele não votaria no Matheus porque o Matheus nunca o tratou tão mal desse jeito. E aí o Dudu disse que entre todo mundo ali naquele grupo, ele é mais condenado do que o Mesquita. E aí a Saori disse assim, mas o Mesquita pediu desculpas e prometeu votar com a gente. Você, Dudu, não fez isso. E aí a Saori disse, você foi pro grupo do Shaya, o cara que te humilhou, que mais te humilhou aqui dentro. Só eu lembro, gente, só eu lembro como o Shaya te tratava, você não lembra mais disso? Disse a Saori. Aí o Dudu tentou se justificar, só que a conversa, né, que misturava jogo, traição e mágoa, terminou de uma forma bizarra. O Dudu perguntando se a Saori ia dar um beijo nele. E aí a Saori disse que só no quarto ela daria esse beijo pra ele. No final das contas, tá? Foi só isso, o dia. Aí teve o rancho do fazendeiro, que o Wallace convidou o Valério, não sei porque ele convidou o Valério, o Matheus e o Shaya. E aí eles estavam falando da estratégia que eles estão montando para a roça. O Wallace confirmou que ele pretende mandar a Carol e que para não desperdiçar a indicação dele, a casa precisava dar um jeito de botar a Saori e a Duda na roça. Que eles precisam garantir que uma delas caia na baia para que eles possam dar um jeito delas caírem lá, seja pelo poder da chama, seja ali pelo Resta 1. Eles também falaram do Dudu, mas eu vou falar com isso com mais profundidade no próximo vídeo. Eles também falaram que o Dudu tá muito confortável nesse jogo e que tá na hora também de botar o Dudu para ser testado. E aí eu concordo com vocês, tá? Tá na hora de botar o Dudu na roça e ele voltar pelo público. Porque só aí o Dudu vai criar confiança e só aí o Dudu vai entender que ele não precisa de Shaya. Por enquanto, e assim, eu vou manter a minha posição aqui. Eu quero o Dudu na roça. E eu quero que ele seja vetado de fazer a prova do fazendeiro. Justamente para ele ir direto para a roça e voltar pelo público. Para ele sentir aquilo que ele mesmo falou para Tamires. Aí eu quero ver o Dudu mudando o jogo dele. Se depois disso o Dudu não mudar o jogo dele, aí, gente, vocês podem largar de mão. Mas por enquanto, eu acho que a melhor estratégia para o Dudu é ir para a roça e voltar pelo público. Eu acho que não tem muito mais o que fazer com relação a isso, tá? Mas enfim, daqui a pouco a gente está de volta para comentar aí alguns destaques a mais que teve no programa e tal. E aí para ver o que a Galisteu vai falar sobre a dinâmica de amanhã, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.